Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a nossa semana. Eu sou a Tata Gentil, eu sou aqui criadora do canal, sou astróloga, taróloga. Bom, horóscopo astralizar para todos os signos. Hoje, essa semana, especialmente, a gente tem a lua cheia de Gêmeos, conjunta Marte retrógrado. Então, pessoal, eu falei um pouco sobre essa lua, que ela era a mais intensa e mais importante do nosso mês, no horóscopo do mês. E assim, é uma lua que vai trazer quebra de ilusões, vai trazer agitação, alvoroço, vai trazer um certo obscurantismo, existe essa palavra? Parece que as pessoas elas estão cegas, assim, tipo, e quem tem consciência, quem tem um pouco mais de profundidade, vai aproveitar esta lua, esta semana, para reavaliar a vida, reavaliar caminhos, direção, buscar inspiração, retorno à fonte do ser, porque é uma alunação fortíssima conjunta a Marte, gente. É como se a lua, a avó lua, toda a ancestralidade, todas as emoções, todo o passado tivesse se confrontando com esse masculino que está sendo julgado literalmente por esse passado, por esse... É um confronto, assim, se a gente for ver, é como se o passado tivesse retornando para um acerto de contas com a gente mesmo, com nossos antepassados. Como que a gente... Então, é muito interessante dentro de um nível mais esotérico, espiritual, que é a minha visão, que é o meu olhar. Eu sou astróloga nesse caminho, né? Kármico, esotérico, para além das situações superficiais que podem acontecer. O que pode acontecer superficialmente? Briga, confusão, violência, povo enlouquecido, tá? Isso tudo pode acontecer. Por quê? Porque na hora que chega um confronto com aquela energia sua mais instintiva, é como se você estivesse tomando uma bronca da tua avó. E a tua avó falando coisa lá de 1900 e bolinha e você não aceita. Não, não aceito, imagina. Então você é aquela agitação, aquela coisa, mas é um desconforto que vem. Para quê? Para uma reavaliação da vida, para uma reconexão com aquilo que é essencial, para a gente abandonar coisa velha. Ó, acabei de fazer o vídeo do Arcano do Mês, saiu a morte. Então eu vejo muito que essa lua se conectando com esse Marte entregando tudo isso, porque perceba que interessante, esse Sol fazendo essa oposição, Sagitário, né? E Júpiter está em Peixes, Netuno em Peixes, quem é que ganha toda essa força, toda essa energia pisciana, toda essa energia de Júpiter e Netuno abrindo, resolvendo, dissolvendo as nossas agitações internas, as nossas ilusões, os nossos medos. A gente tem que confrontar esses medos, a gente tem que confrontar as nossas desordens, tudo que está nebuloso, tudo que é netuniano. O que você está acreditando, cara? Que você está achando que é verdade, Júpiter? Aí Júpiter diz assim, que querendo ou não, Netuno e Júpiter estão ainda bem próximos. E Netuno já está estacionado para ficar direto. Então, aquele movimento que começa, aquela quimera, aquela loucura, começa a ficar um pouco mais palpável, né? É o ápice da loucura. Vamos colocar o ápice da loucura de tudo isso aqui que está acontecendo no mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ficar extremamente cansado, abrir mão de um monte de coisa e dizer assim, chega, pra mim chega. É o ponto final. É aquele momento que você fala, não, pra mim já deu. O que já deu na sua vida, né? Então, traz muita sensibilidade, muita intuição desse monte de coisa pisciano, tá? Mas pra gente conseguir ver, cair na real. Né? Um pouco do que eu tô já pegando um gancho lá, que eu acabei de jogar o Arcano do Mês, né? E tô até no mesmo lugar, falei, não, vou fazer aqui mesmo, que é pra gente ganhar tempo, porque esse povo reclama que eu sou... Ué, gente, Marte está retrógrado no meu signo, vocês querem que eu seja super antecipada? Então tá bom. Vocês estão super antecipados aí também? Vocês estão super em dia, né? Acho que não, né? Então, por favor. Eu não vou aceitar aquelas, né? A gente está aqui lidando com a vida real. Eu estou lidando com a minha vida real e com o que eu posso e assim vai. Ainda bem, graças a Deus, outros
colegas e amigos conseguem fazer tudo mais rápido, né? Mas talvez estejam passando por um outro movimento ou tenham muito mais tempo e esse Marte não está tão profundamente em cima deles. Mas veja, a gente está passando por esse por esse entorpecimento, né? Esse Netuno e Júpiter, mas Júpiter e Netuno ainda juntos e diretos, fazendo essa pressão com essa lua cheia em Gêmeos, com Marte, dizendo assim: solta, abre mão, para de ser louco, para. Você tá errado isso, tá errado o que você está fazendo. Só que algumas pessoas ainda vão insistir no erro, algumas pessoas ainda vão insistir na imaturidade. Tem também uma questão de saúde aí, tá? Só que cuidado com os excessos, né? Aí fica hipocondríaco, achar que tá tudo doendo, não tem alguma coisa. E não é só uma hipocondria física, é hipocondria espiritual também. Não, tem uma coisa, tem um negócio aqui em mim, não, eu tô sentindo que tem uma energia. Então tá todo mundo meio maluco, então tá todo mundo precisando de pôr o pezinho na terra um pouco, de parar, de reavaliar a vida, mas dentro de um equilíbrio, de calma, de meditação, de equilíbrio, de conexão, de fazer coisas que façam sentido e não coisas sem sentido, tá? Então sai da irracionalidade, da fantasia, da loucura, sai, deixa de ser louco, como diz a nossa colega famosa, todo mundo sabe quem é, que fala esse jargão toda hora, né? Deixa de ser louca. Enfim, é um pouco isso. E esse cansaço, sair um pouco desse cansaço de Marte de fazer, as pessoas têm falado muito sobre essa sociedade do cansaço, né? Então essa lua cheia, ela acaba com essa sociedade do cansaço, mas assim, no âmago, é uma espadada nessa sociedade do cansaço, todo mundo meio que abrindo mão, largando de querer ser tão produtivo, de querer ser tão perfeito, maravilhoso, e simplesmente poderem descansar, de viverem a sua receptividade, a sua insegurança, seus medos em paz, para que tenha uma cura real, porque as pessoas elas estão ainda maquiando seus problemas. A maioria das pessoas ainda não mergulhou no autoconhecimento e tem medo desse contato, e sempre quando a gente vai fazer... Tem medo, as pessoas têm medo, eu escuto isso muito, não, eu tenho medo. Tem medo do quê? Medo de se conhecer, medo de aprofundar, medo de curar, medo de perceber, medo do quê, né? Então, que sentimentos conturbados é essa desordem, essa loucura, ou essa passividade extrema, ou essa agressividade extrema? Qual o campo extremista que você vive? Né? O que você faz que é over, assim? Você está consumindo demais, você come muito, tem alguma coisa excessiva aí, né? Então, seja o que for excessivo, essa lua cheia de Gêmeos vai dar uma espadada com esse Marte em todo mundo, um checkmate real para tem decepção, enganos, desilusão, escrever umas palavras-chave assim, né? Algumas coisas que podem não dar muito certo, a gente tem que sair da nossa neurose, nossa psicose, nossas apatias todas. A gente está com uma saúde mental péssima no mundo. Não sei, vocês estão achando que alguns um pouco melhor, tá? Ainda estou tentando ficar sã. Mas assim, não é todos, mas muita gente... Eu atendo muitas pessoas. Gente, é muito mais comum do que a gente imagina a gente que toma tarja preta. E acha que isso é normal. No sentido de, claro que é necessário, e eu acredito na medicina convencional, seja ela qual for, nunca, em casos extremos, mas às vezes a pessoa está tomando há 10, 15, 20 anos, já pode fazer o desmame desse remédio, né? E tem gente que às vezes já até parou de tomar, voltou a tomar por conta própria, porque tem... Então, as pessoas se automedicam muito. Então, esse peixes aí, isso também falando um pouco sobre isso, né? E sobre qualquer tipo de outra coisa que as pessoas têm feito e que pode não ser muito bom para a saúde, tá? Então, uma semana de colocar o dedinho na ferida, seja qual for a ferida individual e coletiva que nós estamos passando, tá bom? Boa semana para vocês, de lua cheia, e a gente se vê no próximo vídeo.